Olá, você está no programa Viver da Psicologia Clínica e o nome desse episódio é Atalhos para os 10K. Seja muito bem-vindo a essa live de hoje, essa aula, e em que você vai aprender a identificar os seus medos e como resolvê-los para você alcançar uma renda de 10 mil com a psicologia clínica. Eu me chamo Josânia, eu sou especialista em psicologia clínica e eu ajudo o psicólogo a faturar 10 mil por mês com a psicologia clínica. O tema desse episódio de hoje é 5 medos que impedem o psicólogo de faturar 10 mil por mês com a psicologia clínica. Bom, eu sei que você deve estar enfrentando alguns medos ao iniciar na clínica, E sentir medo é normal, Sentir insegurança, sentir medo é normal como qualquer coisa nova na nossa vida. Agora, o que não pode acontecer é você se sentir incapacitado, impossibilitado de realizar alguma coisa ou de iniciar sua carreira porque você tem medo de começar e não conseguir. Esses medos não podem te bloquear, te paralisar, te impedir de começar no consultório, de iniciar sua carreira. E isso acontece mais do que você imagina por grande parte dos psis, que não tem consciência do que é esse medo que bloqueia e que impede o profissional de prosperar, de ganhar uma renda maior, de se sentir capaz, de se sentir realizado com a profissão. E parece que a maioria pensa que está muito distante alcançar uma renda de 10 mil. E eu estou aqui para te ensinar, Nós temos um método que ajuda muitos profissionais a alcançar essa renda e nós estamos aqui para te ensinar a acabar, a diminuir esses medos e a entender, compreender e traçar uma nova rota aí na sua carreira profissional. Bom, o primeiro ponto que você precisa entender é que existem medos reais, que são sintomas de alerta, que a gente está correndo algum risco. Sabe quando a gente fica ali com a antena ligada, como se a gente estivesse esperando algo acontecer? Então, isso são os perigos reais, que acontecem. É um sintoma de alerta que é saudável para a nossa vida, porque ele nos sinaliza, de que a gente está correndo algum tipo de perigo. E tem os medos irreais, que são aqueles que não têm nenhum fundamento lógico. Por exemplo, vou começar a falar do medo e daqui a pouco eu dou 2 exemplos disso, do que é real e do que é irreal. O medo real, o que é o medo? É uma perturbação que a gente tem de que alguma coisa pode acontecer, que a gente corre perigo, É o limiar que desperta na gente ali, é um sinalizador de que a gente fica em alerta. Agora, o que uma pessoa com medo real, por exemplo, sai à noite sozinha, o medo real é aquele que te sinaliza, opa, eu não posso sair sozinha, porque lá fora tem um perigo iminente que eu não posso fazer isso, eu não posso sair sozinha. E isso é um medo saudável, Ele te avisa de que você não pode ir, que pode acontecer alguma coisa ruim. Agora, um adulto que tem um medo que impede ele de sair a qualquer momento, dia, noite, que ele não consegue sair sozinho. E isso é um medo irreal, que não é normal um adulto não conseguir sair sozinho. Então, o irreal é aquele que paralisa, que bloqueia, é uma coisa que você não consegue pensar, por que você não consegue fazer aquilo? Às vezes até sabe, mas é o que paralisa, bloqueou. Impede a pessoa de realizar atividades cotidianas e que atrapalha. E por que eu falei de medo real e de medo imaginário? Porque isso acontece na nossa vida profissional também. Existem medos que a gente enfrenta na nossa carreira quando a gente inicia os atendimentos que são normais, como eu falei, nas situações novas é normal as pessoas sentirem medo, sentirem desconforto, ou ficarem na incerteza se vai dar certo ou não. É normal, E a gente enfrenta alguns medos que são positivos e ele, às vezes, nos ajuda a direcionar para onde ir
para que uma coisa não dê errado. Por exemplo, um recém-formado pensa assim, eu quero um consultório dos meus sonhos, mas ele não tem nenhum paciente, ele ainda não tem um retorno financeiro que vá bancar aquele consultório dos sonhos. E aí ele aluga um consultório de 5 mil. Isso é uma coisa que é impensada, né? A pessoa vai e faz, então esse medo real impede que você atropele essas situações e que faça coisas que possa se arrepender. É um medo saudável que te ajuda, né? A organizar essa questão de escolher aquilo que é mais saudável para a sua vida pessoal, profissional. Então, o medo é saudável nesse sentido. Se você observa que o medo te paralisa, que ele te faz se sentir incapaz de não conseguir, aí você precisa ponderar, será que é um medo real de que eu não consigo esse consultório dos sonhos porque eu não tenho pacientes, eu não vou conseguir me bancar, ou eu não vou ter o consultório porque eu me sinto incapaz, porque eu não vou conseguir me manter através do consultório, através da psicologia clínica. Então, o medo imaginário, ele é mais profundo do que o medo real. Né? O medo real, ele nos sinaliza, ele nos ajuda a direcionar para o lado certo. O irreal, não, ele trava, ele te bloqueia e ele te impede de alcançar os seus sonhos, de realizar, de ir além. Né? Eles são infundados e eles aparecem como pensamentos invasivos, intrusivos, né? De que você não vai conseguir, de que você não é bom o suficiente para ter um consultório, de que você não vai alcançar essa renda de 10 mil nunca. Nossa, isso está muito longe da minha realidade. Então, o medo irreal é esse que vem em forma de pensamentos intrusivos na sua mente, né, na sua vida, e te atrapalha. E ele está mais relacionado com questões de alto valor do que de situações externas em si. Então, esse medo imaginário, né, por que eu falei de um e de outro? Porque o medo imaginário, ele está relacionado a crenças limitantes, né? Esse medo imaginário são as crenças limitantes, né? E eles surgem ao longo da nossa vida, desde muito cedo, a gente vai internalizando padrões sociais de autopercepção que vão moldando as nossas crenças e que vai direcionando e a gente vai guardando, né? E a gente acredita, guarda isso como verdade para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional. E são coisas que vão sendo internalizadas ao longo da nossa vida. Bom, e alguns medos que os psis enfrentam, né, que impede de prosperar, de alcançar essa renda de 10 mil, que são essas crenças limitantes, elas vão moldar principalmente a sua vida profissional. Porque ela vem te atrapalhar, te bloquear, te impedir de alcançar uma renda melhor, de realizar esses sonhos, porque você internalizou questões negativas na sua vida. Agora, de onde vêm essas crenças limitantes? Elas vêm através de 3 pontos. O primeiro é através da família, né? A família é o principal moldador dessas crenças limitantes, porque desde muito pequeno você vai internalizando esses padrões familiares. Às vezes coisas ditas, coisas não ditas, coisas que para você é verdade, mas aí você fica na dúvida e acredita porque são padrões da família e você acredita como verdade, né? E a gente acredita na família, acredita nos pais. E aí esses comentários, né, a seu respeito, comentários a respeito de outras pessoas, você vai internalizando aquilo, vai criando rótulos a seu respeito, né? Tem famílias que seguem padrões assim que não são saudáveis para as crianças e falam que a criança não faz nada direito, que chama de burro, chama de incompetente, de imprestável, e tem famílias assim. Há algumas gerações atrás, eu acho que mais ainda do que nas gerações de agora, mas sempre tem situações negativas que a criança guarda como verdade, né? E são coisas que vão ficando marcadas e você passa a acreditar que aquilo realmente
você é tudo aquilo, né, que você ouviu na sua infância, na sua adolescência. E tem pais que chegam a falar que aquela criança não vai ser nada na vida, porque não faz nada que presta, não aprende, não consegue fazer nada direito, que não vai ter prosperidade, que não vai conquistar nada, e aí você acredita que não é merecedor, né? Às vezes você ouve assim a família criticando alguém que tem dinheiro, né? Cria uma imagem, associa o dinheiro a coisas ruins. Fala assim, às vezes um comentário fala, você viu fulano? Foi só ele conseguir um cargo melhor na empresa que ele se afastou da gente. Você viu? Agora só ele ter dinheiro, pôs as asinhas de fora. E a criança, ouvindo isso, vai internalizar o financeiro como algo ruim, né? De que foi algo que o dinheiro traz consequências ruins na vida da pessoa. E aí passa a acreditar que o dinheiro é ruim, de que não é merecedor mesmo, de que ele não faz nada que presta, não faz nada direito e que não vai conquistar a prosperidade. Né? E nem sempre são tão claras assim as falas, né, familiares, mas a gente carrega, sim, rótulos familiares a respeito do dinheiro e da prosperidade. Tem famílias que são mais sutis, mas acabam verbalizando algumas situações que a gente interpreta de uma forma ruim, né, de uma forma negativa. Imagina a criança que tira nota baixa e o pai fala assim, você só estuda e tira uma nota dessa, você não vai ser nada na vida. Quem nunca ouviu uma frase, um adulto falando isso para uma criança, ou já vivenciou isso em casa, né, e você só estuda, né, e você não faz nada que presta. Imagina a criança ouvir isso do pai ou da mãe, que são pessoas que ele mais admira, que mais tem respeito, e ele vai internalizar como um fracassado mesmo, de que não vai ser ninguém na vida. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Mas são realmente padrões que acontecem e que, infelizmente, geram adultos com crenças limitantes. Um outro fator que a gente internaliza são nas relações sociais. O primeiro lugar em que a gente tem contato social fora de casa, na escola. E o professor tem um papel fundamental nessa formação de conceitos, de autopercepção, né, de autovalor, porque o professor, ele está ali para ensinar, né, ensinar conceitos a respeito de nós, a respeito do outro, e ele tem muita influência, porque ele exerce ele tem uma função de poder, de autoridade, e toda pessoa que exerce poder de autoridade na nossa vida, ele tem esse poder de influência, sim. Então, alguma pessoa que você admira, um apresentador de um jornal, um artista, né, qualquer pessoa que representa autoridade, que representa respeito para você, ele exerce, sim, esse poder de influência na sua formação de conceitos, de si e do mundo, né? E você absorve essas coisas que vêm dessas pessoas de autoridade. Então, imagina um professor exercendo um poder de autoridade negativo na vida das crianças, na sua vida. Imagina um professor quando ele fala assim, mas eu te expliquei, você não aprendeu. Ou quando ele lê a nota em voz alta na frente da turma, né? E aí aqueles alunos que tiraram nota baixa internalizam o quê? Nossa, olha lá, fulano tirou 6, tirou 5, tirou 0. Né? Essa exposição também gera um alto valor, um significado a seu respeito negativo. E isso também é muito forte, né, para criar crenças limitantes. A exposição tem um poder muito alto, né, de gerar crenças limitantes na vida da pessoa. Um outro fator que gera, né, que a gente absorve essas crenças é consigo mesmo, né? Quando você internaliza coisas
que você percebe do mundo, né? Ouve no noticiário, né? Uma percepção em relação a alguma coisa que você se identificou. Ou quando você ouve comentários de pessoas que têm poder, né? Ou um chefe no trabalho. Você é demitido e o chefe não falou nada se o motivo que você foi demitido. E aí, o que internaliza? Eu fui demitido porque eu sou ruim, né? Porque eu sou um imprestável, porque eu sou um fracassado, porque eu sou incapaz, né? Qual conceito a pessoa pode absorver em relação a isso? Colegas, críticas, os adolescentes fazem muito bullying, né? Isso também gera um alto valor muito negativo a respeito da pessoa. É claro que nem todo mundo que sofre bullying, nem todo mundo que é mandado embora vai internalizar. Vai ter uma crença negativa, vai ter uma crença limitante. Mas eu estou dizendo de onde vêm essas crenças limitantes para você compreender se você tem uma crença limitante e compreender de onde ela pode ter vindo, né? Se foi social, se foi familiar, se foi na escola, se foi um professor de faculdade. Então, o contexto em que você vive, todo ele é influência na sua vida para essa autopercepção negativa e gerar crenças limitantes na sua vida. Bom, e o que fazer, né? Entender de onde vem faz todo sentido para quando você buscar ajuda, buscar uma forma de encarar a sua vida profissional, você compreender de onde vem, identificar suas crenças e poder fazer diferente, né? A consciência é o primeiro passo para a mudança. Não é isso que a gente trabalha na psicologia clínica? Que a consciência é o primeiro passo, né? A gente traz o paciente à busca dessa consciência, dessa autopercepção, para que ele encontre uma forma de mudança e fazer diferente na vida. Na vida profissional também é assim. Então, o primeiro passo é a mudança para que você, a consciência para que você tenha mudança, né? Para que você consiga ressignificar, para que você possa traçar um caminho diferente ali na sua vida profissional e possa alcançar os seus sonhos, né? Mudar essas crenças limitantes que você vive e que te impede de crescer, de alcançar essa renda de 10 mil. Mas para que ter essa consciência, principalmente para você identificar aquilo que te limita? Qual é o real sentido, né? Ter essa consciência, né? Para que você vai identificar essas crenças que te limitam, que te impedem de prosperar? Vamos supor que você sabe que precisa mudar, tenta fazer diferente, né? E nada adianta, você faz tentativas frustradas e aí não consegue mudar. Por quê? E por que isso acontece? Porque você não conseguiu identificar quais são as crenças limitantes. Não adianta você mudar só a forma de agir se você não compreende o real sentido do dinheiro, né, das finanças na sua vida. Você vai continuar sem essa consciência, tentando agir diferente, e as coisas não vão mudar na sua vida profissional. E você vai continuar pensando que não merece ganhar isso, que não vai conseguir, né, que não é bom o suficiente, que nunca vai ter essa renda de 10 mil na sua vida. Porque você não conseguiu compreender as crenças limitantes, né? Qual o sentido dela na sua vida. Para alcançar 10 mil, você precisa ter consciência do que te trava. Porque senão, como você vai traçar metas, traçar objetivos para alcançar? Né? Eu sempre falo que ninguém vai de Goiânia a São Paulo sem saber a rota. Não tem como você traçar um caminho sem saber para onde você quer ir. Então, vamos identificar para você traçar os meios, traçar as metas, né, da forma mais correta. Agora eu vou falar dos medos que te impedem. Existem vários medos que te impedem de alcançar essa renda, de que te limita, de que te impede de prosperar, de alcançar 10 mil, de alcançar mais que 10 mil. Existem muitas, mas eu vou falar de 5 principais que podem te atrapalhar, que te prejudica muito, que te bloqueia e que te faz permanecer no mesmo lugar, no caminho que você vê que não tem crescimento profissional. Então, eu vou falar de 5 delas.
Não existe só as 5, existem muitas formas, mas eu vou falar de 5, porque senão a gente vai ficar horas aqui, né? Bom, a primeira delas é a dificuldade de cobrar um valor justo e o paciente não continuar. Gente, como tem psi que faz isso? Fica com medo de que tem aquela crença limitante que se eu cobrar o valor que eu quero, esse paciente não vai ficar. Porque ele não se sente digno de cobrar aquele valor, ele não se sente competente para cobrar aquele valor. E ele ainda usa o discurso assim, se eu cobrar R$100, tá bom? Gente, não faça isso. Isso é o cúmulo da insegurança, né? Mas agora, tendo essa consciência que é uma crença limitante, eu tenho certeza que você vai fazer diferente. Ou então aquele psicólogo que dá aquele desconto que o paciente queria por medo de perder, né? E aí ele fala assim, o paciente pede para cobrar R$80 e eu falo que sim, mas eu queria cobrar 120 pelo menos. Mas o paciente pediu, aí eu fiquei. Gente, não faça isso, por favor. O segundo erro, o segundo medo, que é uma crença limitante, dificuldade de cobrar quando o paciente falta sem avisar. Se você faz um bom contrato, se você deixou claro para o paciente que se ele faltar com X horas, aqui na clínica a gente cobra com 6 horas, se ele desmarcar 6 horas antes do atendimento, ele não é cobrado, pode remarcar. Mas se foi com menos de 6 horas, é cobrado. E se tiver claro no contrato, o paciente não vai questionar, ele não vai ficar chateado se você cobrar e você não vai perder o paciente se você fizer isso. Só que o psicólogo que tem crença limitante financeira, ele tem medo de cobrar. Aí o paciente fala assim, mas eu faltei porque eu estava sentindo dor de cabeça. Mas será que ele começou a sentir dor de cabeça na hora da sessão? Tem lugares que os psis cobram com 24 horas de antecedência, com 12 horas de antecedência, então vai depender do seu contrato com o paciente. Mas precisa ter sido claro para ele. Você não vai também esperar ele faltar para você avisar que ele vai ter que pagar. Então, isso tem que estar no contrato e um contrato muito bem feito. O terceiro ponto que os psis erram, né, que tem medo de perder o paciente, que tem crença limitante, a dificuldade de fazer reajuste da sessão. Isso também faz parte do contrato psicológico e a gente tem que deixar claro que vai ter reajuste anual ou semestral, vai depender do que você contratar, fizer no contrato com ele. E aí, o profissional tem medo de fazer reajuste e o paciente ir embora. Gente, tudo na nossa vida tem reajuste, por que não a terapia? Isso faz parte dos reajustes da vida, né? E a terapia também faz parte. E aí, o que tem crença limitante tem medo de reajustar, né? Mas também deixa claro no contrato. O quarto medo é o paciente ficar devendo por muito tempo e você não ter coragem de cobrar. Gente, eu já fiz isso, eu confesso que lá atrás eu ficava meses sem cobrar, porque eu pensava assim, se eu cobrar, o paciente vai embora e ainda vai ficar me devendo isso tudo que ele está devendo. Então, deixa quieto, assim, devagarzinho ele vai pagando. E, na verdade, não é bem assim. Aquele que não quer pagar, ele vai embora de todo jeito. Então, você precisa ter em mente, ter consciência de que o seu trabalho é uma empresa, é um negócio que precisa se manter e que você precisa desse valor mensalmente. O que você pode fazer? O paciente ele está devendo mais de 4 sessões, já passou de um mês para o outro. O que eu aprendi com esse tempo? Que se você continuar atendendo, o paciente não vai dar um jeito de pagar logo, a dívida vai só aumentando, vai dificultando para ele pagar. O que você pode fazer? Fala, olha, eu percebi que você já tem mais de um mês que não acerta, vamos suspender um pouquinho até você se organizar financeiramente, tenta entender o porquê que a pessoa está atrasada. E você fala assim, não, assim que você acertar, a gente retoma, porque senão vai ficando cada vez mais difícil você acertar.
Então, depende da forma que você fala, o paciente não vai achar ruim. E é o seu trabalho, você vive disso. Por que não cobrar? Né? Ele precisa ter comprometimento com você. E se você não tem com você, ele vai ter? Não vai. Né? E precisa mudar isso. O quinto medo é atender plano de saúde ou valor social, porque acha que não vai ter paciente se não fizer isso. E a maioria dos psis começam os atendimentos atendendo o valor social, atendendo o plano de saúde, porque acha que não vai aparecer paciente se não for dessa forma. E é um erro, porque ao invés de você lotar sua agenda com valor social, com plano de saúde, você precisa estudar estratégias para alcançar pacientes particulares e não lotar sua agenda com esses, porque aí você vai ficar sem tempo, sem disposição para estudar. Os pacientes, você não vai conseguir entregar um bom trabalho, porque você vai trabalhar demais e não vai ter retorno financeiro, vai ficar mais difícil alcançar essa renda de 10 mil. Depois que você verificar se você comete alguns desses 5 erros, talvez todos, talvez um, talvez 2, né, desses que eu citei agora, o próximo passo é você enxergar como um problema e que precisa de ajuste para melhorar essas crenças limitantes aí na sua vida profissional. Você vai escrever cada um deles, vai descrever, faz aí uma listinha, pega papel e caneta, anota as suas crenças, as suas dificuldades, se você tem alguma dessas aqui que eu citei ou outras que te impede de alcançar essa renda de 10 mil. E em cada uma delas você vai fazer essas perguntas que eu vou te falar agora. Esse pensamento em relação a essa crença limitante é verdadeiro? Pensar assim, me ajuda a conquistar meu objetivo? A próxima pergunta, quais os ganhos eu tenho pensando dessa maneira? Pensa aí, quais os ganhos você tem? Isso é uma interpretação ou é um fato? Ou seja, é real ou é imaginário? Onde eu aprendi a pensar assim? O que eu perco pensando assim? De que forma esse pensamento me limita? E a última, esse pensamento me protege de quê? Se você não conseguiu anotar essas perguntas, vai ficar salvo, depois você pausa lá, assiste de novo, anota essas perguntas, porque vai te ajudar em muitas áreas aí na sua carreira profissional em relação ao financeiro. Não adianta só você identificar de onde vem, né? Se você não sabe qual sentido isso faz na sua forma de ver suas finanças, né? Porque quando você não identifica o sentido, né? Quando você não vai mais a fundo, não faz essas perguntas, não adianta você mudar, né? Não adianta você tentar fazer diferente, porque você não sabe o sentido, né? Como você internalizou sobre o financeiro, sobre o significado do dinheiro na sua vida. Então, você precisa identificar e pensar depois de formas objetivas como lidar, de como fazer diferente, né? E ter uma atitude diferente com seus pacientes é fundamental para você sair disso. O primeiro passo é a consciência, como eu falei. Depois é você encontrar o sentido disso na sua vida e depois achar estratégias para fazer diferente, ter atitudes diferentes na sua atuação clínica. Bom, não adianta nada você mudar a postura, não adianta nada você identificar se você não mudar a sua postura diante dessas dificuldades que você encontrar, né? Senão você vai continuar dando desculpas para confirmar aquilo que você já pensa a seu respeito. Eu não sou merecedor mesmo, não. Alcançar 10 mil? Não, isso não é para mim, não, jamais. Isso é impossível. Eu já ouvi psicólogos falando que eu estava de brincadeira, que alcançar 10 mil é impossível. Gente, é mais possível do que você imagina. É o que a gente sempre fala aqui, o que a gente ensina para os nossos alunos é que é possível, sim,
alcançar essa renda de 10 mil, né? E precisa de estratégias certas, que é o que a gente ensina aqui. Então, fica atento aí que você vai ficar afiado. Bom, e para conseguir, para você ir além desses 5 erros que você comete, você vai responder mais essas perguntas aqui. Vamos aprofundar mais um pouquinho para você compreender, para você conseguir sair disso, né? Vamos aprofundar. Você tem conquistado as suas metas, os seus sonhos? O que tem te impedido de agir? Quais são os pensamentos que te convencem de que você não precisa nem tentar fazer diferente porque não vai dar certo? Você acha digno de atingir suas metas e seus sonhos? Sua autocobrança te faz sofrer? Sempre pensa que as coisas que deseja são muito difíceis de alcançar? O que você percebe como limites? Se você se sentir travado em alguma dessas perguntas, é sinal que você precisa urgentemente fazer alguma coisa pela sua carreira. Né? Esse bloqueio, essa dificuldade é o que te impede de alcançar 10 mil, porque é aquilo que te paralisa, né? Que você, se você não conseguiu responder, é sinal de que você tem algum bloqueio, tem alguma crença limitante que te impede de alcançar essa renda de 10 mil com a psicologia clínica. Então, você vai responder essas perguntas, veja em que você está errando, né, e tenha uma postura diferente com seus pacientes. Né, você precisa mostrar atitude de autoridade, mostrar que sabe, fazer uma boa entrevista, fazer uma boa anamnese, mostrar que você domina aquele assunto, né, que você precisa mostrar que você sabe o que você está fazendo, de que você passa segurança para o seu paciente, né, e que em relação ao financeiro, as regras são do seu consultório, são as suas regras e não as regras do paciente. Né? E quando você se posiciona de uma maneira diferente, quando você mostra autoridade, você passa com firmeza as regras do seu consultório, o paciente ele não vai questionar, ele não vai tentar, pode ser até que ele tente ali, mas quando você não cede, ele não vai assistir. Então as regras são as regras do seu consultório e não as regras do paciente, não ele que impõe os limites, os valores, a forma de pagar, né? As regras são suas. Tem um exemplo aqui recente, uma aluna do nosso treinamento falou que ela atendia plano de saúde há um tempo atrás, e aí ela deixou de atender esse plano de saúde. Depois de um tempo, retornou um paciente desse plano e perguntou, viu que ela não atendia mais, perguntou se ela fazia a primeira sessão sem cobrar e depois ele ia continuar fazendo terapia particular. Aí ela eu prefiro atender uma sessão gratuita e ele continuar particular do que eu não ter esse paciente. Aí ela atendeu a primeira sessão. Pergunta se ele voltou. Claro que não. E aí, isso foi o ano passado. Aí agora, recentemente, ela me contou esse caso porque ele voltou. Ele ligou com a mesma justificativa. Ah, será que ela pode? Eu sou um paciente antigo, será que ela pode me atender? A primeira sessão gratuita e agora eu estou trabalhando, eu vou continuar particular com ela, mas é porque eu preciso conversar com ela essa primeira e aí eu negocio com ela. Pergunta se ela atendeu de novo? Claro que não. Por quê? Ela já tinha identificado, né, que o medo de perder, o medo de ficar sem esse, era uma crença limitante que impedia que ela prosperasse. E aí ela começou a impor limites. Se não tá bom para ela, pisou na bola uma vez, é claro que ela não vai cair de novo. E quando você se posiciona, o paciente ele não vai conseguir driblar aquilo que você tem como regra, né? Então a regra é você que impõe, né? E ter essa consciência de cobrar um valor justo pelo seu trabalho, quem tem que ter é você, não é o paciente. Ele vai sempre querer tirar proveito, claro que não todos, mas alguns surgem assim na vida do profissional para te testar e tem esse jeitinho brasileiro de tentar driblar e tirar proveito.
Então, se você não tem suas regras, ele vai impor as regras deles e você vai ceder. E se não se preparar para isso, uma vez ou outra vai aparecer pacientes assim, pedindo desconto, pedindo para você fazer menos, para você atender, voltar a atender o plano de saúde que ele tem, para você deixar para ele pagar um mês depois que ele fez os atendimentos. Ele vai tentando driblar de uma forma que, quando você perceber, muitos estão fazendo isso, não está entrando retorno financeiro e você pode até fechar o consultório por não conseguir se manter. Então, o financeiro depende de você, depende das crenças que você tem a respeito do dinheiro. Então, ter essa consciência, né, cobrar esse valor justo. E, para terminar essa aula, eu tenho uma tarefinha para você. Né? Eu quero te propor uma atividade. Você vai listar suas crenças limitantes, né, que te impedem de ganhar 10 mil. E vai descrever como você vai fazer para resolver, de acordo com essas perguntas que eu coloquei aqui, de acordo com o passo a passo, e você vai tentar responder como você vai fazer para sair disso. E comenta aqui embaixo qual é a crença limitante que você mais se identificou dessas 5 que eu coloquei aqui e o que você precisa fazer para sair dela.